Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Liliane Martins Costa. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, o contexto histórico da neuropsicopedagogia frente aos desafios contemporâneos de sua prática. Esse trabalho eu desenvolvi enquanto ainda fazia minha especialização em neuropsicopedagogia. Vejam bem, eu sou formada em pedagogia pela Orcamp, sou egressa dessa instituição. Depois disso, sempre procurei me aperfeiçoar na minha área, que é a pedagogia. Me especializei em gestão escolar, em educação de jovens e adultos, na própria neuropsicopedagogia, que é a área que eu vou tratar com vocês hoje, educação ambiental e educação infantil. Bom, seguindo para o nosso trabalho. Vou apresentar para vocês um breve resumo do que nós vamos abordar hoje. O meu trabalho pretende iniciar uma breve contextualização histórica da neuropsicopedagogia no Brasil, os regramentos, as leis, as normativas que tratam desse tema, até chegarmos nos desafios, nos empecilhos que nós encontramos para aplicá-la na prática no contexto da educação brasileira atual. O método que eu utilizei foi o dedutivo, mas eu vou abordar ele mais para frente com maior propriedade. E também vou trazer ao final meus resultados e as conclusões a respeito disso, de como a neuropsicopedagogia iniciou no nosso país desde o contexto teórico até o contexto prático. Bom, para a gente entender a conceituação e a prática da neuropsicopedagogia, primeiro a gente estuda a origem dela, que vem da criação e da implementação da psicopedagogia. Psicopedagogia foi normatizada pela Lei nº 3.124 de 97, que regulamentou a profissão do psicopedagogo, criou os conselhos federais e regionais e, além disso, pela primeira vez inseriu a profissão dentro de uma normativa da educação nacional. Lógico que, por isso, a neuropsicopedagogia praticamente não tem conceituação objetiva nas legislações nacionais, mas nessa lei que eu já falei para vocês, a 3.124 de 97, no inciso 1º do artigo 2º, dispõe explicitamente que o profissional que trata da neuropsicopedagogia tem que ter, no mínimo, uma pós-graduação, porque trata do lado cerebral, da parte neurológica do ensino-aprendizagem, então tem-se que ter, no mínimo, uma pós-graduação. Em outras palavras, a neuropsicopedagogia se constitui como um novo campo do conhecimento. Foi estruturado através de conhecimentos da área da neurociência e tem como contribuição o processo de ensino-aprendizagem avaliado a partir da recepção cerebral do educando. Além disso, além de tratar de fatores históricos para revolucionar a educação e seu processo, a neuropsicopedagogia também enfrenta desafios contemporâneos, oriundos da inversão de valores da sociedade atual. Nós temos uma sociedade que começou a confundir a educação, que vem do núcleo básico familiar, com a formação escolar e acadêmica. Passou a responsabilizar a escola também pela construção de caráter e valores dos seus filhos. Portanto, o neuropsicopedagogo tem que estar apto para lidar com esses dilemas e também com o quadro educacional como um todo. O funcionamento da mente humana sempre foi um mistério para a humanidade desde os primórdios. Nós temos Aristóteles e Hipócrates no começo da nossa civilização que apontavam que a coordenação das ações do homem vinha do coração e do cérebro. Muitos anos se passaram desde que eles pensavam isso até nós chegarmos, na sociedade contemporânea, onde ficou definido de uma vez por todas, através da ciência e dos estudos neuropsicopedagógicos, que o cérebro tem implicação direta no comportamento humano. Bom, mas só a partir da década de 90 que nós tivemos, a criação do termo de neurociência, que foi considerado o período de maior fertilidade criativa dessa área, uma vez que houveram diversos projetos voltados a descobrir mais sobre o tema, e também a tecnologia veio evoluindo de forma que começou a poder se mapear o cérebro. Bom, o primeiro estudioso a relacionar a psicologia com a neurociência, que criou o termo neuropsicologia, foi Luria Alexander Romanovich, pois através das análises dele e o mapeamento de pessoas que portavam lesões cerebrais, que nós podemos passar a observar como a neurologia influenciava no comportamento humano. O Luria constatou 3 unidades funcionais básicas do cérebro humano:
A primeira é responsável pela regulação dos tônus corticais, a vigília e os estados mentais. É composta pela formação reticular e o tronco encefálico. A segunda é formada pelo lobo parietal, occipital e temporal, que é a parte responsável pela recepção, processamento e armazenamento de informações. E a terceira programa, regula e verifica a atividade mental, que é o nosso lobo frontal. Por isso, nós afirmamos que uma das maiores referências da mudança educacional das últimas décadas não foi à luz de nenhuma denominação teórica específica. Ao contrário, deu-se graças aos avanços científicos na área neurológica. A neurociência expande o conhecimento de muitas outras áreas. Herculano e Rosel já relatavam que a neurociência ainda é uma ciência relativamente nova, com pouco mais de 150 anos, que atingiu seu auge, como eu já falei anteriormente, a partir da década de 90, revelando a forma de percepção e funcionamento do cérebro humano, e com a ajuda do mapeamento central, que só foi possível também, como eu citei anteriormente, graças ao avanço da tecnologia, através da neuroimagem. Retomando o marco compartilhado da psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, nós temos grandes mudanças nos referenciais educacionais brasileiros, que também ocorreram a partir da década de 90. Tais avanços só foram possíveis de descoberta porque nós tivemos a interferência da neurociência. A educação como um todo voltou a entender como o desenvolvimento dessas áreas e o auxílio que essa área trouxe na compreensão da forma de aprendizagem de cada educando, criando então a neuropsicopedagogia, a fim de buscar o fim da exclusão dos estudantes com dificuldades na aprendizagem e destruir o rótulo de fracasso escolar, que muitas vezes, pelo educador, pelo professor, pelo mestre, não entender como aquele determinado aluno tinha tanta dificuldade em uma matéria, achar que era falta de esforço, achar que era birra, achar que era mau comportamento, achar que era falta de vontade, que tinha esse rótulo do fracasso escolar, do aluno que não se encaixava, tinha a exclusão de determinados alunos. Só com a inserção da neuropsicopedagogia, nós passamos a entender, nossa, para um pouquinho. Esse aluno pode não estar entendendo isso porque tem motivos neurológicos, ele pode ter algum déficit, pode estar faltando algum complemento nutricional para ele, alguma coisa que na parte neurológica dele não esteja funcionando. Então, não é porque ele não quer, porque ele não está interessado. Se eu ajudar o meu aluno a participar melhor do processo de ensino-aprendizagem, incluindo ele, ou então tentando sanar a dificuldade que ele tem através da tecnologia e da neurologia, eu posso integrá-lo de forma efetiva dentro daquele grupo, né, de alunos, de estudantes. Para resumir, o avanço das neurociências foi o responsável por descobrir como o cérebro do educando aprende e apreende a informação e aplica o conteúdo recebido de acordo com as normas pedagógicas utilizadas em salas de aula. Então, eu posso adequar a forma com que eu vou transmitir o conhecimento para o meu aluno de acordo com as dificuldades que eu identificar através da neuropsicopedagogia nele. Bom, o método adotado no meu trabalho foi o dedutivo, pois, levando em consideração que no raciocínio dedutivo os argumentos apresentados são primeiramente considerados como inquestionáveis e verossímeis, para que em um segundo momento as conclusões formais sejam construídas de forma lógica a partir dos axiomas estabelecidos. Então, eu peguei a parte documental, a parte teórica e doutrinária e a apliquei de forma a se encaixar na minha realidade como professora e estudiosa da neuropsicopedagogia. Nos meus resultados e na discussão que eu pretendo deixar aqui para o grupo, eu trago que um dos maiores e mais complexos processos utilizados para o desenvolvimento do ser humano é o da ensino-aprendizagem. Ele é responsável pela expansão social, psicológica e acadêmica de cada um de nós. Logo, pode ser passível de ser aplicado corretamente a todos os educandos, possibilitando a todos possibilidades paritárias de alcançar os seus objetivos, bem como de ajudá-los na persecução de suas metas, sejam elas acadêmicas ou pessoais. Além disso, sanar qualquer tipo de dificuldade particular ou coletiva de alunos durante o processo fazendo isso de maneira inclusiva e integradora,
possibilitamos um infinito número de perspectivas de crescimento intelectual e pessoal para cada um deles. Logo, auxiliar os professores e profissionais da educação a entenderem melhor o processo de ensino-aprendizagem em todas as suas particularidades é essencial para que todos os alunos com dificuldades tenham seu desenvolvimento estimulado. Não é excluindo o aluno que tem dificuldade ou que ainda não foi diagnosticado na parte neurológica porque que ele não entende, porque que ele não participa, que nós vamos melhorar o rendimento de uma turma inteira. Devemos aproveitar isso a partir do desenvolvimento científico e tecnológico de todas as áreas, principalmente da neurológica. Assim, estruturamos e colocamos no topo a importância da neuropsicopedagogia. E como conclusão, eu trago que após explicitados todos os aspectos relativos à formação conceitual e prática da neuropsicopedagogia, a gente chega no consenso de que a mesma é a mais adequada para a resolução dos problemas existentes nas escolas brasileiras há um bom tempo, sejam eles de gênero estrutural, como a falta de qualificação e investimento nos profissionais da educação, ou de gênero acadêmico, como o déficit crescente de aprendizagem por parte de seus estudantes, e a dificuldade que se encontra em detectar e resolvê-las de forma adequada. Além disso, a gente tem que buscar desenvolver com sucesso o processo de ensino-aprendizagem de forma paritária e eficaz. Por quê? Nós temos um determinado método de ensino-aprendizagem para cada etapa do conhecimento daquele aluno. Nós vamos ter um determinado método na educação infantil, na educação básica e depois para o ensino superior. Fazendo as etapas da forma adequada, com o diagnóstico, se realmente for necessário uma intervenção neuropsicopedagógica ou de algum outro profissional, nós fazemos com que o aluno saia de cada uma dessas etapas com aquele ciclo completo. É como se fosse uma base para a construção do conhecimento que vai vir em cima depois nas novas faixas. Ademais, a prática neuropsicopedagógica ainda se mostra prematura nas nossas escolas. O desconhecimento a respeito dessa prática, ou mesmo a ignorância de como realizá-la, que é fruto dos poucos profissionais que nós temos capacitados na área, que possam auxiliar aos professores, aos mestres, aos supervisores, às professoras berçaristas, quando é o caso da educação infantil, e impedem que a disseminação da neuropsicopedagogia seja gigante como deveria, porque nós vemos, através de resultados da prática educacional, que ela é muito importante e influencia muito nos resultados acadêmicos e no crescimento pessoal dos nossos alunos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nesse último slide, eu trago algumas das referências que eu utilizei para elaboração desse breve resumo expandido. No começo tinha o meu e-mail, que é liliane.123@hotmail.com. Agradeço muito pela oportunidade da Urcamp de sempre estar trazendo novos eventos para que a gente publique os nossos trabalhos e fico à disposição para quem quiser entrar em contato, se alguém estuda essa área, quiser fazer alguma parceria para futura publicação, fiquem à vontade em me procurar. Muito obrigada, um beijo da Lili.